espalhado na face da terra. Quero convidar os irmãos a que acompanhem comigo a leitura bíblica. Se você está com a sua Bíblia aí, pode abri-la no Evangelho de João, no capítulo 8. Nós vamos ler apenas o verso 32. João, capítulo 8, verso 32. Sei que os irmãos estão encontrando aí nas suas Bíblias. João 8, 32. Diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Curva a sua cabeça mais uma vez, feche os seus olhos, vamos buscar a presença do Senhor nesse momento. Nosso bondoso e amado Senhor, mais uma vez estamos na tua presença, Pai amado, celebrando o teu santíssimo nome, apresentando a ti, rendendo a ti os nossos louvores. Os nossos corações, Senhor, estiveram unidos às vozes desses amados irmãos que proclamaram o teu nome. São louvores, Pai, que atestam o desejo dos nossos corações de celebrar o teu grandioso nome. O Senhor é bom. As tuas misericórdias duram para sempre. Apesar da adversidade, das circunstâncias que nos cercam, nós não olharemos para as circunstâncias, Senhor. Pelo contrário, estaremos com os olhos voltados para ti. O Senhor é o nosso rochedo. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é a razão da nossa alegria. Louvamos e exaltamos o teu nome hoje, como fazemos todos os dias e desejamos fazê-lo todos os dias da nossa vida. E agora, Senhor, quando iremos refletir sobre a tua palavra, pedimos do teu Espírito a iluminação para as nossas mentes, que o teu Espírito traga entendimento das verdades da palavra do Senhor Jesus. Seja mesmo o teu Espírito que fale conosco, seja a mensagem do Senhor para os nossos corações nessa noite. Que possamos ser edificados pela voz do teu Espírito falando a cada um de nós. Porque é Ele quem nos convence, Senhor. É o teu Espírito quem trabalha os nossos corações, é o teu Espírito quem apresenta ao Senhor as nossas orações, e é por causa do teu Espírito que estamos aqui reunidos em comunhão uns com os outros na tua igreja. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, fale a cada coração neste momento. Assim oro em nome de Jesus. Amém e amém. O tema dessa noite, meus amados irmãos, ele foi slogan de campanha do nosso atual presidente da República. Não sei exatamente qual o grau de entendimento que o presidente tem acerca desse versículo. Também não sei se ele compreende de que verdade esse versículo está falando. Não sei se ele tentou transportar a verdade do versículo para contrapor as mentiras dos atos de corrupção que tivemos no nosso país. Mas esse texto ele é muito mais profundo e ele tem verdades muito mais preciosas para nós nessa noite. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é um desafio. Viver uma vida de verdade é o desafio não apenas para crentes, mas principalmente para os crentes servos do Senhor Jesus Cristo. E falando um pouco sobre a verdade e os seus conceitos, encontramos os filósofos gregos como os primeiros que começaram a refletir sobre a verdade. E foi Platão, um dos mais afamados dele, que aí por volta do ano 427 a.C., inaugurou esse pensamento sobre a verdade. Para Platão, o verdadeiro é o discurso que diz as coisas como são. Falso é o que diz as coisas como não são. Esse é um conceito bem elementar do que vem a ser a verdade. E ao longo da história, outros filósofos trouxeram conceitos sobre a verdade. A verdade como um sinônimo de conformidade. É a noção de que conformidade foi usada também por Platão. Ele disse: tudo o que me parece de acordo com este, considero verdadeiro. Então, conformidade de acordo com um parâmetro. A verdade também foi utilizada como um sinônimo de coerência. Na segunda metade do século XIX, o movimento idealista inglês trouxe essa noção de verdade como coerência nas palavras do filósofo Bradley. Ele dizia: o princípio do que é contraditório não pode ser real.
A ideia da verdade como um sinônimo de coerência. E a verdade também foi utilizada como um sinônimo de utilidade. Com o pensamento do filósofo alemão Nietzsche, Friedrich Nietzsche, no século XIX, que disse: verdadeiro não significa, em geral, senão o que é apto à conservação da humanidade. Aqui a verdade estaria a serviço de uma utilidade. Esses são alguns dos pensamentos acerca da verdade que nós temos na história através dos filósofos e dos pensadores. Mas a nossa regra de fé e prática, o nosso livro de cabeceira é a Escritura Sagrada. E ela, desde cedo, também reflete sobre esse tema da verdade. O salmista, no Salmo 91, ele diz: cobriste-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A verdade é pavês e escudo. O salmista está colocando aqui a verdade como um escudo, um instrumento de proteção. Isaías, quando refletia sobre a condição espiritual, ética e moral da nação de Israel, no texto do seu livro, no capítulo 59, que nós lemos como primeira leitura dessa noite, Isaías relata a situação em que a nação estava vivendo. E ele diz que o direito se retirou, a justiça se pôs de longe e a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. A verdade aqui como alguém que está tropeçando, ou seja, a nação de Israel havia abandonado a prática da verdade e a verdade então estava claudicando, tentando se colocar de pé, mas a nação não lhe permitia. E há uma célebre frase de Pilatos, mais uma das suas, não apenas quando ele lava as mãos, mas quando ele está inquirindo Jesus lá, o evangelista João, nesse capítulo 8 que nós lemos, Pilatos vira para Jesus e diz: o que é a verdade? O que é a verdade? Foi Pilatos quem perguntou para Jesus na oportunidade do julgamento de Cristo. O que é a verdade? Baseado, então, nesses conceitos da história, da filosofia, das reflexões dos escritores bíblicos e também do questionamento de Pilatos para ninguém menos do que Jesus, eu gostaria de abordar esse versículo 32 de João 8, conhecereis a verdade vos libertará, propondo 3 questões para serem respondidas nessa noite. Primeira delas, o que é a verdade? Segunda questão, por que precisamos conhecer a verdade? Terceira questão, onde encontrar a verdade? Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que é a verdade? Por que precisamos conhecer a verdade? E onde encontrar a verdade? Em primeiro lugar, abordando a pergunta o que é a verdade, eu gostaria de caminhar um pouquinho sobre alguns conceitos que não refletem a verdade. Para dizer o que é a verdade, eu gostaria de dizer inicialmente o que não é a verdade. A verdade não é o pragmatismo. O pragmatismo é a ideia de que os fins justificam os meios. Então, a verdade não é aquilo que funciona. Há muita coisa que está funcionando na nossa sociedade, há muita coisa que está dando certo, há muita coisa que está dando resultado, mas necessariamente não é a verdade. Isso é pragmatismo. Apostar em algo que está dando certo pode dar certo, mas isso não autentica como verdade. Então, a verdade, meus amados irmãos, não é o que funciona. Quando a gente pensa em termos de religião, estatisticamente, a religião que mais cresce não é o cristianismo, que é a detentora da verdade, especificamente o protestantismo. A religião que mais cresce no Brasil é o espiritismo. A religião que mais cresce no mundo é o islamismo. E a teologia que tem o maior número de adeptos não é a teologia ortodoxa, bíblica, mas sim a teologia da prosperidade, cujas igrejas estão apinhadas de ouvintes. Então, a verdade não é aquilo que funciona necessariamente.
Isso chama-se pragmatismo. A segunda coisa que eu quero dizer que não é a verdade não é aquilo que é coerente ou compreensível. O conceito de Bradley é que o princípio de o que é contraditório não pode ser real. Então, a verdade não é o que é coerente. A ideia da coerência perfeita não significa que seja verdade. Duas pessoas podem concordar sobre uma mentira e coerentemente passá-la a outras pessoas. Essa coerência entre os fatos, essa não contradição entre histórias mentirosas que foram combinadas e contadas, é uma coerência, mas não é a verdade. É algo coerente, mas não é verdade. Então, nem sempre aquilo que é coerente, que faz sentido, significa que seja verdade. A terceira coisa que nós podemos dizer que não é verdade, a verdade não é aquilo que faz com que as pessoas se sintam bem. Há muitas pessoas vivendo uma vida de mentira e muitas delas estão vivendo bem. Por quê? Porque as suas mentes já foram cauterizadas com aquela prática, com aqueles conceitos. São mentiras que foram repetidas à exaustão e se tornaram uma espécie de verdade para aquela pessoa. E ela está vivendo essa mentira como se fora uma verdade, mas isso não faz da mentira uma verdade. Mesmo que as pessoas se sintam bem vivendo esse estilo de vida mentiroso, não significa dizer que isso é verdade. Então, a verdade não é o que faz com que as pessoas se sintam bem. Isso pode ser uma consciência. Ela pode estar anestesiada, mas isso é uma questão de consciência. Necessariamente não é verdade. A verdade também, meus amados irmãos, não é o que a maioria das pessoas diz ser verdade. Isso é um conceito muito importante. Você pode ter uma unanimidade sobre alguma questão e isso necessariamente não significar uma verdade. Quando Cristo estava sendo julgado e condenado, houve uma unanimidade de Pilatos, de Herodes, do povo em geral, não houve nenhuma voz dissonante que pedisse a libertação de Cristo. Ali havia uma unanimidade, uma concordância. A maioria estava unânime num desejo só de condenar a Cristo. A verdade não é o que a maioria diz ser verdade. Isso está muito claro hoje na nossa sociedade quando a gente vê as mídias, as redes sociais, a internet, os pensadores, os ídolos, combinando sobre vários aspectos do comportamento humano, da vida em sociedade, com práticas que tantas vezes afrontam a palavra do Senhor, mas que se constituiu uma unanimidade, uma concordância geral, ou pelo menos a vontade e a prática da maioria. Mas aquilo que é feito e repetido pela maioria também não significa ser verdade. Porque o fato da maioria estar afirmando algo não faz disso uma verdade. E ainda uma última colocação sobre o que não é verdade. A verdade não é necessariamente aquilo que eu acho ser verdade. Aquilo que eu penso ser verdade, logo não se torna numa verdade. Isso é muito comum hoje, nessa sociedade pós-moderna, de um relativismo geral, dessa sociedade de conceitos líquidos, em que a verdade ela pode existir a partir do pensamento, do ponto de vista de variadas pessoas. É a ideia de que cada um tem a sua própria verdade, de que aquilo que alguém diz, mesmo que o outro discorde, não significa dizer que não seja verdade, é a verdade daquela pessoa. Isso não é a verdade. Mesmo que a sociedade pós-moderna diga ou tente ensinar que cada pessoa tem a sua própria verdade e que isso é a sua verdade, não, isso é relativismo. Isso é pluralismo, que são características dessa sociedade pós-moderna, mas não significa dizer que é a verdade. A verdade, ela não é o que eu penso ser verdade. Eu posso estar completamente equivocado sobre um assunto, estar afirmando isso como verdade, ter isso como a minha verdade, mas ele continuará sendo uma mentira. Não será verdade em hipótese alguma. Então,
Vamos olhar para o que Jesus falou nesse versículo, no capítulo 8 de João, no verso 32, e vamos ver a partir daquele que tem autoridade sobre este e todos os outros temas da vida humana, o Senhor Jesus. E aqui Jesus está falando com escribas, com fariseus e com uma audiência do povo. Ele está num discurso. Nós estamos lá a partir do capítulo 7 de João, na festa dos tabernáculos, quando Jesus está lá, se levanta no meio da festa e promete a descida do Espírito Santo. Ele diz: quem tem sede, vem a mim, beba. E aí ele vai falar de que rios de águas brotarão no seu interior, e ele está falando do Espírito Santo que havia de vir. E a partir dali Jesus começa uma discussão, um debate com os escribas e fariseus, que vai do capítulo 7 até o final desse capítulo 8. E uma certa altura deste debate entre Jesus e os fariseus, os escribas, Jesus vira para eles, e se você prestar atenção, o capítulo todo, Jesus está falando de verdade, do que é verdadeiro, de um testemunho que é fiel, de fidelidade, de retidão, de que ele procede do Pai, de que ele tem a verdade, de que o seu testemunho é verdadeiro. Então, a uma certa altura, ele vira para a sua audiência e diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a partir dessas palavras de Jesus, como nós podemos definir o que é a verdade? Eu penso que a primeira coisa que nós podemos extrair dessas palavras de Jesus é que a verdade é algo possível de ser conhecido. A verdade não é algo que nós nascemos conhecendo. Ninguém nasce sabendo tudo e muito menos a verdade. Mas o que Jesus está dizendo é que a verdade é algo possível de se conhecer. O homem nasce nas trevas, ele nasce no engano. Ele está rodeado, circundado por pensamentos das mais variadas naturezas. A maioria esmagadora desses pensamentos não trazem a verdade para o homem. Mas Jesus está dizendo que a verdade, ela pode ser conhecida por cada um. Ele diz: conhecereis. Ele está dizendo vós. Ele está se dirigindo aos que estão diante deles. Ele está dirigindo a eles. Ele está se dirigindo à população em geral. Ele está dizendo: conhecereis a verdade. Então, a primeira coisa que Jesus está dizendo é: a verdade pode sim ser conhecida. E há muita gente que está vivendo um momento na sua vida, às vezes até desesperado. Eles estão em busca da verdade, eles têm batido em várias portas, eles têm tentado encontrar a verdade. E muitos estão já quase a ponto de desistir, imaginando que não seja mesmo possível conhecer a verdade. Para essas pessoas, Jesus está dizendo: a verdade existe e ela é, sim, possível de ser conhecida por cada ser humano. Eu penso que o segundo conceito que Jesus está nos trazendo sobre o que é a verdade, nessa sua afirmação, no versículo 32, é que a verdade é algo necessário. Ele diz: conhecereis. Ele está dizendo que nós precisamos conhecer a verdade. A verdade é algo necessário. E por que a verdade é necessária? Porque, como já falei no primeiro ponto, muitos ainda não a encontraram. Muitos ainda estão vivendo uma vida de engano, estão vivendo uma vida de desilusão, imaginando que não seja possível encontrar a verdade. E Jesus está dizendo para essas pessoas que a verdade, sim, é uma necessidade. E para aqueles que ignoram a verdade, ou para aqueles que ainda não encontraram, isso não diminui nos seus corações a necessidade de conhecer a verdade. Mesmo não tendo encontrado a verdade, mesmo não conhecendo a verdade, o homem tem necessidade de conhecer a verdade. Porque também há muitos que se enganam com alguns conceitos que imaginam ser a verdade, mas não é a verdade. Esses também precisam da verdade, porque eles estão vivendo uma vida de engano. Há muitas pessoas que têm abraçado uma prática espiritual, religiosa, apostando todas as suas fichas, crendo que aquilo é a verdade de Deus para os seus corações. Mas não é a verdade. Elas estão perdidas no mar de engano, iludidas, imaginando que estão na presença de Deus ou se dirigindo a Deus, mesmo que seus corações sejam sinceros. Para esses que estão enganados com a verdade, há uma necessidade de que eles conheçam a verdade. Jesus, então, está afirmando
que a verdade é uma necessidade para aqueles que a ignoram, para aqueles que estão enganados e para aqueles que a rejeitam. Há muitos que têm sido confrontados com a verdade. Há muitos cujas mentes têm sido esclarecidas acerca do caminho da verdade, do que é de fato a verdade. Mas eles têm preferido deixar a verdade de lado. Eles têm rejeitado a verdade. Até encontraram-se com a verdade, mas decidiram deixar a verdade de lado. Então, Jesus está dizendo que a verdade é uma necessidade. O ser humano precisa conhecer a verdade. Terceira definição de verdade que eu posso extrair desse versículo 32 de João 8 é que a verdade é algo acessível a todos. Ela é uma necessidade, mas ela é acessível a todos. No primeiro século, já falei tantas vezes na igreja, cresceu muito, floresceu, e mais no segundo século, começando no primeiro século, indo até o segundo século, a doutrina do gnosticismo, que hoje voltou no neognosticismo. É a ideia de que a verdade só pode ser alcançada por alguns. Nem todos têm acesso a ela. Nem todos são espiritualmente elevados ao ponto de conhecer a verdade, de discernir a verdade espiritual do mundo espiritual. Jesus está dizendo que esse conceito não é verdadeiro. Ele está dizendo que a verdade é algo acessível a todos. Ele diz, conhecereis vós. Ele está dizendo, todos podem ter acesso à verdade. Qualquer um pode conhecer a verdade. Não é apenas para as mentes iluminadas, porque quem ilumina cada mente é o Espírito Santo de Deus. A iluminação não parte de nós, ela vem de fora. Ela é trazida pela ação do Espírito Santo. Então, o que Jesus está dizendo aqui, ele está fazendo uma promessa de que a verdade pode sim ser acessível a qualquer pessoa. Agora, a pessoa pode rejeitar ou não a verdade. Conhecer a verdade não implica necessariamente em aceitar esta verdade. E o quarto conceito que eu posso extrair aqui desta afirmação de Jesus, ele vai de encontro a algo que é unânime, às vezes, na nossa sociedade. É a ideia de que muitos têm de que há várias verdades. E o mundo pós-moderno, como já disse anteriormente, tem usado isso como uma bandeira, de que existem várias verdades, tanto coletivas quanto individuais. Cada grupo de pessoas, cada pessoa tem a sua própria verdade. E isso não é uma verdade. Na definição do que é a verdade, extraída aqui das palavras de Jesus, ele diz, conhecereis a verdade. Há um artigo definido, singular, feminino aqui. Conhecereis a verdade. Jesus não disse à sua audiência que eles conheceriam um lado da verdade, que eles conheceriam uma parte da verdade, uma das verdades. Não. Alguma verdade. Não. Jesus disse que eles conheceriam a verdade. O que Jesus está dizendo é que a verdade é uma só. Mesmo que a maioria esteja dizendo outra coisa. Mesmo que cada indivíduo tenha o seu próprio conceito do que é verdade ou não. Isso não torna as palavras de Jesus mentirosas. As palavras de Jesus são a verdade que está sendo afirmada. E ele está dizendo que essa verdade é única. Conhecereis a verdade. Só existe uma verdade. Acredite o homem ou não. Eleja o homem outros conceitos como verdade ou não. Só existe uma verdade. Se só existe uma verdade, então, logo, todas as outras são mentiras. Tudo aquilo que se tenta vender como verdade, mas que não está de acordo com a palavra de Deus, não é a verdade. Porque a verdade é uma só. Não existe várias verdades. As pessoas podem até imaginar que o seu ponto de vista, mesmo diferindo do que diz a Escritura, do que diz o Senhor Jesus, é a verdade para si mesmo. Não, é a mentira que cada um está vivendo. E muitos estão vivendo na mentira, porque estão elegendo mentiras como verdade, mas isso não faz delas uma verdade, porque não existe várias verdades. Jesus está dizendo que a verdade é uma só. A segunda questão que queremos responder nessa noite é: por que precisamos conhecer a verdade? Jesus disse, conhecereis a verdade. E por que precisamos conhecer a verdade?
Aqueles que me escutam nessa noite, ou provavelmente me ouvirão através da internet, poderão perguntar: ok, eu não conheço a verdade, mas que necessidade eu tenho de conhecer a verdade? Já falamos que a verdade é uma necessidade. E a pessoa, então, pode perguntar: então, por que eu preciso conhecer a verdade? Eu estou vivendo a minha vida muito bem, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma boa casa, eu tenho uma lista de bons amigos, eu não consigo vê-los agora, nesse momento, mas sim, eu tenho grandes amigos, eu tenho uma segurança financeira, eu tenho um patrimônio estável, está tudo muito bem na minha vida. Então, afinal de contas, que verdade é essa que eu preciso conhecer? E qual a necessidade é essa que eu tenho de conhecer essa verdade? Por que precisamos conhecer a verdade? E é Jesus quem complementa na sua fala a resposta a essa pergunta. E a primeira razão por que precisamos conhecer a verdade é porque a verdade é libertadora. Queridos, numa forma geral, na nossa vida comum da sociedade, mesmo aquelas pessoas que não estão ligadas a uma igreja protestante, que não estão vivendo de acordo com o que preconiza a Escritura Sagrada, mesmo essas pessoas, elas têm um conceito de certo e errado que está nas suas consciências. E quando elas estão vivendo uma vida de mentira, elas não conseguem se olhar no espelho sem ter um profundo sentimento de frustração. E há muitas pessoas que enredaram e se dirigiram pelo caminho da mentira e construíram um modo de vida do qual elas se tornaram refém. E elas estão vivendo condições aterradoras nas suas vidas. Elas se sentem prisioneiras, elas se sentem escravas daquele estilo de vida que construíram, muitas vezes calcado, alicerçado numa vida de mentira. Numa mentira que foi contada no passado e que tem se arrastado ao longo da vida e para a qual não há aparentemente uma solução. E essa mentira tem estrangulado muitas vezes a alma, o coração dessas pessoas que têm vivido com um peso de consciência, uma culpa, um desejo enorme de que as suas vidas fossem como que um quadro escrito a giz e no qual elas pudessem passar uma esponja e zerar e começar tudo de novo. Mas quando elas olham para as relações que construíram, quando elas olham para as histórias que contaram, quando elas olham para aquilo que as cerca, elas percebem que elas não têm condição de desfazer aquilo que foi feito e alicerçado com base em uma vida de mentira. Então, o que Jesus está dizendo é que também essas pessoas necessitam da verdade, conhecer a verdade, porque somente a verdade poderá libertar. E como é mais tranquilo quando a gente vive uma vida de verdade, onde a mentira não faz parte, onde não há temor, onde não há receio, onde não há medo, onde não há insegurança de que alguém apareça e nos diga a verdade e nos faça viver um sentimento profundo de vergonha. A verdade da qual nós precisamos é uma verdade que vai muito além da verdade moral. Porque se fosse apenas através das questões morais do cotidiano, já seria bom, mas não é somente isso. Nós necessitamos de uma verdade que vai além disto. Envolve também essas questões das relações interpessoais, da vida em sociedade, das questões meramente morais. Vai para além, que vai no profundo, no âmago das nossas necessidades intrínsecas, internas, inerentes ao nosso ser humano. Porque todos nós, seres humanos, precisamos de liberdade. Aparentemente, somos livres. E aquilo que eu falei anteriormente de algumas pessoas que dizem: por que eu preciso da verdade se eu tenho um estilo de vida tão azeitado, tão organizado? Por que eu preciso da verdade? Porque há algo do qual nós precisamos ser libertos, que somente a verdade, a verdadeira, a única verdade pode fazer. E os homens, então, muitas vezes estão imaginando que eles são livres. A audiência de Jesus, os interlocutores de Jesus, os escribas e fariseus, olharam para Jesus quando Jesus estava falando disso, e eles disseram, no versículo 33, eles disseram: nós somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres?
Que aqueles homens estavam dizendo: não, nós não precisamos de liberdade. Não, não há necessidade da liberdade, da verdade para nós, porque nós não somos escravos. Nós estamos vivendo uma vida de acordo com a lei. Nós estamos praticando 613 mandamentos, os 10 mandamentos, mais a lei oral, e nós estamos praticando isso. Nós damos as nossas esmolas, nós damos as nossas ofertas, nós guardamos os sábados, nós jejuamos, nós estamos vivendo, do ponto de vista religioso, uma vida irretocável. Do ponto de vista moral, também irretocável, não estamos contando nenhuma mentira. Nós não somos escravos de ninguém. Isso que eles estão dizendo é o que muitas pessoas estão dizendo hoje. Porque eu preciso conhecer a verdade. Que necessidade é essa que eu tenho? E Jesus está dizendo que todo aquele, ele vai dizer no verso 34, respondendo à sua audiência, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus é a verdade que nos liberta do pecado. Nós precisamos ser livres do pecado, porque o pecado é uma mentira. O pecado é uma mensagem que foi passada ao homem de que é possível viver alienado de Deus, de que é possível viver de acordo com conceitos e pensamentos meramente humanos, de que é possível viver distante do parâmetro de moralidade, de fidelidade, de amor, de justiça e de verdade que é Deus. Essa foi a mensagem que a serpente passou para Eva. É a mensagem que o diabo tem passado para gerações após gerações. Ele tem tentado transmitir esse conceito aos homens. E os homens têm se tornado escravos desta mentira, porque estão acreditando ou rejeitando a verdade de Jesus. Estão vivendo de acordo com essa mensagem proclamada por Satanás, que é mentirosa, de que a vida longe de Deus é possível. Isso é uma mentira e os homens são escravos dessa mentira. E essa mentira os escraviza nos vícios, nos seus instintos naturais, nos seus desejos desenfreados de várias naturezas, em uma vida que não se relaciona com Deus nem com o próximo de acordo com aquilo que Deus deseja. Imaginando essas pessoas de que seja possível viver assim, estão acreditando numa mentira e são escravas dessa mentira chamada pecado. E o pecado é a maior de todas as mentiras. É raro alvo, está distante, longe do ideal de Deus para as nossas vidas. E todos aqueles que dão créditos à mentira são escravos. Estão vivendo uma vida de pecado. E Jesus disse que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, precisa de libertação, precisa ser liberto. E o único meio de liberdade, de libertação, é a verdade que o Senhor Jesus Cristo está proferindo aqui. E muitas pessoas não são livres porque ignoram a verdade, outros porque rejeitam a verdade, outros porque estão enganados com a verdade. A segunda razão por que necessitamos da verdade é porque ela nos livra de um julgamento que está sendo anunciado, que foi anunciado e continua sendo anunciado. A verdade nos livra do julgamento, da ira de Deus. Quando conhecemos a verdade, nós nos livramos do julgamento para aqueles que são escravos do pecado, que são escravos da mentira. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2, ele diz assim: a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Necessitamos da verdade porque a verdade nos livra do julgamento que está por vir. Nas palavras do apóstolo Paulo, serão julgados todos aqueles que não deram crédito à verdade. Todos aqueles que rejeitaram a verdade. E o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, no capítulo 1, no verso 18, ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Paulo está dizendo que o julgamento, a ira de Deus será derramada sobre aqueles que trocaram a verdade pela mentira, pela injustiça.
aqueles que preferiram viver um estilo de vida mentiroso, distante da verdade do Evangelho de Cristo, estes serão alvos da ira de Deus. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Jesus está dizendo isso aqui, que a verdade nos liberta, nos livra desse julgamento. E a terceira razão, porque precisamos conhecer a verdade, é porque a verdade nos livra da condenação eterna. Há um julgamento, mas há também uma pena. Todo julgamento, quando o réu é condenado, ele é sucedido pela aplicação da pena. E é Jesus quem vai dizer em João, no mesmo evangelho que estamos trabalhando nessa noite, João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus será derramada sobre o pecador impenitente, aquele que preferiu dar crédito à mentira ao invés da verdade, aquele que trocou a verdade pela mentira, aquele que rejeitou a verdade de Deus para a sua vida. Este que é escravo do pecado, que entra em julgamento por causa do seu pecado, é agora objeto da ira de Deus derramada sobre a sua vida, e ele tem agora uma eternidade longe de Deus. Precisamos conhecer a verdade, porque a verdade nos livra da condenação eterna. E parece que seria muito mais fácil crer na verdade do que na mentira. Mas quando nós olhamos através das portas das nossas casas para fora, constatamos que ainda há uma maioria de pessoas que estão dando ouvidos à mentira ao invés da verdade. E a terceira pergunta que queremos responder nessa noite é: onde encontrar a verdade? Onde encontrar a verdade? Não é o que os filósofos dizem ser. A verdade não é o que os filósofos dizem ser, já falamos aqui. A verdade também não é o que a ética diz ser verdade. Muitas vezes, o que a ética diz como verdade pode não ser verdade. A verdade também não é o que o mercado financeiro diz. A verdade não está nas palavras do mercado financeiro. E muito menos, principalmente numa época de fake news, a verdade não é o que a mídia aceita como verdade. Não. Então, nesse mar de mentira que nós estamos cercados, a pergunta então é: onde encontrar a verdade? O que é a verdade? Porque precisamos da verdade. E onde encontrar a verdade? Já sabemos o que é a verdade, o que não é e o que é a verdade. Já sabemos por que precisamos encontrar a verdade. E agora, a terceira pergunta que queremos responder é: onde encontrar a verdade? Você que me escuta nessa noite, hoje ou para os dias futuros, já está convencido do que é a verdade, de que precisa a verdade. E o seu questionamento pode ser o mesmo que estamos levantando agora. Ok? Então, como eu faço para encontrar a verdade? Onde está a verdade? Eu tenho ouvido tantas pessoas se levantando e dizendo que têm a verdade, que são detentoras da verdade, que estão contando a verdade, e que isto e aquilo é verdade. Então, como me oriento? Como descubro, acho o lugar onde a verdade está? E nós vamos, então, novamente para a palavra de Deus, porque é lá que está a verdade. A verdade está na palavra de Deus. Onde encontrar a verdade? Encontramos a verdade na palavra de Deus. Não está nos discursos dos grandes estadistas. Também não está nos compêndios escritos pelos filósofos. Não. A verdade não está nos livros dos doutores ou autoridades de mídia e de relacionamento interpessoal. Não. Você quer encontrar a verdade? A verdade está na palavra de Deus. E é o salmista, autor do Salmo 119, no versículo 160, que diz: as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. A verdade está onde sempre esteve, nas palavras de Deus, na revelação de Deus aos homens. O autor aqui do Salmo 119, ele escreve um salmo inteiro para falar da palavra do Senhor.
E ele vai, então, pontuar aqui no versículo 160 que as palavras de Deus são em tudo verdade, desde o princípio, e elas subsistem e duram para sempre. A verdade está na palavra de Deus. Segundo lugar, onde nós podemos encontrar a verdade, foi o evangelista João, no capítulo 1, no verso 17, quem nos disse: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. A verdade está na pessoa de Cristo Jesus. Ele desceu do céu e trouxe a verdade do céu para nós, a verdade do Pai para nós, a revelação perfeita e real do Pai, o desejo do Pai para cada um de nós, a mensagem do Pai para nós. A verdade está nos lábios de Jesus. Foi ele quem proferiu a verdade de Deus para os homens. Ele, nos seus discursos, nas suas falas, nas suas pregações, na sua prática, na sua vida inteira, praticou exclusivamente a verdade. Tudo o que ele disse, tudo o que ele falou, foi verdade do início ao fim. Nenhuma das suas palavras deixou de ser cumprida. Nenhuma das suas falas deixou de se concretizar. Todas as vezes, tudo o que ele falou se cumpriu e continua se cumprindo e haverá de se cumprir. Porque ele é a verdade de Deus para nós. E a verdade está na pessoa de Cristo, nos seus lábios. E a terceiro lugar, onde nós podemos encontrar a verdade, é no próprio Senhor Jesus Cristo. Não apenas ele tem a verdade que sai dos seus lábios, aquela verdade que vai matar o maligno, o mentiroso, mas ele é em si mesmo a verdade. O evangelista João registrou essa declaração de Jesus no capítulo 14, no verso 16. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade está na palavra de Deus. A verdade está na pessoa de Cristo. A verdade está em Cristo Jesus. Onde encontrar a verdade? Em uma pessoa. Porque a verdade tem nome, tem corpo físico. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. E a verdade que nos liberta. Por isso que ele vai dizer no versículo 36 desse capítulo 8 de João, ele diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você poderia ler esse versículo também de outro jeito. Você poderia dizer: se, pois, a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso não é um pleonasmo, uma redundância. Não. Porque verdade e Cristo e Filho são termos intercambiáveis. Porque eles dizem respeito à mesma pessoa, ao mesmo ser. Porque a verdade é uma pessoa. Ela se chama Jesus. E ele se apresentou. Ele diz: eu sou a verdade. E é por isso que ele diz no verso 36: se, pois, o Filho, que é a verdade, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do engano, livres da mentira, livres do pecado, livres para uma nova vida, livres do julgamento, livres da condenação eterna. Amados, eu quero finalizar esta mensagem respondendo a uma quarta pergunta que eu não coloquei no início, mas é a pergunta de conclusão para tudo isso que nós estamos falando nessa noite. A primeira pergunta, o que é a verdade, já respondemos. A segunda pergunta, por que precisamos conhecer a verdade, também já respondemos. E a terceira pergunta, onde encontrar a verdade, também já respondemos. Respondidas essas três perguntas, fica o questionamento. Por que as pessoas rejeitam a verdade? Por que os homens rejeitam a verdade? Se todas essas ideias, essas argumentações chegaram a um momento de nos indicar que a verdade é Jesus, de que é melhor viver uma vida de verdade do que a mentira, de que há muitas pessoas contando mentiras como se fosse verdade, de que estamos cercados por um mar de mentiras, e nenhum de nós tem nenhuma dúvida de que viver uma vida de verdade é a melhor das opções. Ninguém tem dúvida disso. Mesmo penso que a pessoa que está mais
submersa num mar de mentira, ela concordará conosco de que viver uma vida de verdade é muito melhor do que viver uma vida de mentira. Então, a última pergunta que nós queremos responder nessa noite é: por que, então, as pessoas rejeitam essa verdade? Se ela liberta, se ela nos livra do julgamento, se ela nos livra da condenação eterna, por que, então, as pessoas rejeitam essa verdade? E eu penso que há 3 coisas que respondem a essa pergunta. A primeira delas, meus amados irmãos, está baseado na característica da própria verdade. E para essas pessoas que rejeitam a verdade, eles rejeitam a verdade porque, para eles, a verdade é algo intolerante. Sim, porque a verdade não aceita negociações. Ela não deixa margem para outras possibilidades. A verdade é a verdade e não há espaço para negociações. E há muitas pessoas que querem conhecer a verdade ou que conhecem a verdade, mas a rejeitam, porque elas querem barganhar. Elas querem viver uma vida de meias verdades. Elas querem viver uma vida de algumas verdades, mas elas não estão dispostas a pagar o preço de viver uma vida pela verdade. Então, para elas, viver essa verdade é impossível, porque elas têm a verdade como intolerante. Não é possível. É por isso que, quando Jesus fazia os seus discursos, muitos da sua audiência se afastavam. E eles diziam: duro é esse discurso. No final do capítulo 6 de João, eles vão dizer: duro é esse discurso. Quem o pode suportar? Na verdade, não é que eles estavam achando o discurso difícil de entender. Eles não acharam difícil de entender. Eles entenderam perfeitamente o que Jesus estava falando. O que eles estavam dizendo é: essa verdade é intolerante. Não dá para nós. Nós não conseguimos viver dessa forma. Nós queremos, mas há negociações que nós pretendemos fazer. E há muitas pessoas que estão vivendo assim. Querem Jesus, querem a verdade do Evangelho, mas querem barganhar com o Mestre. Querem adicionar alguns dos seus próprios conceitos. Querem diminuir, minimizar alguns dos padrões do Senhor para poder viver a vida do seu modo. E aí, como isso não é possível, eles olham para a verdade e dizem: a verdade é intolerante. Não dá, nós não conseguimos conviver com ela. A segunda razão, porque muitas pessoas rejeitam a verdade, é porque, para elas, a verdade é algo arrogante. Elas olham para a verdade e acham que a verdade é algo arrogante porque ela estabelece o conceito de certo e errado. Como a verdade não deixa margem para negociações, ela diz o que é certo e o que é errado. E é exatamente isso que a palavra de Deus faz conosco. Quando nós olhamos para a palavra, quando nós nos confrontamos com ela, ela diz o que é certo e o que é errado. E há pessoas que não a suportam, porque acham que isso é uma arrogância, de que ninguém, nem menos a palavra de Deus, incluindo o Senhor Jesus, tem autoridade sobre a sua vida. Elas são donas da sua própria vida, da sua razão, do seu direito, do seu destino. E elas, então, não aceitam que a verdade proferida pelo Senhor Jesus, registrada nas páginas da Bíblia Sagrada, venha até elas e lhes diga o que é certo e o que é errado. Elas querem continuar dizendo o que é certo e errado para as suas vidas. E foi isso que a serpente disse para Adão e Eva: porque vocês precisam deixar que Deus diga o que é certo e o que é errado. O que a serpente estava dizendo: olha, isso é algo arrogante da parte de Deus, porque só Ele tem a palavra final, porque só Ele conhece a verdade. Isso é arrogante demais. Não, vocês não podem aceitar isso. E essa ideia da verdade como algo arrogante é o que afasta muitas pessoas da verdade, que as faz rejeitar a verdade, porque elas não toleram o fato de que a verdade de Deus, proferida pelo Senhor Jesus, Ele que é a verdade, estabelece sim o que é certo e o que é errado. Não é o que a maioria diz, não é o que os filósofos dizem, não é o que os escritores dizem, não é o que a mídia diz, não é o que o mercado diz, não é o que a maioria diz, não é o que cada um diz. A verdade é o que a palavra de Deus diz, é o que o Senhor Jesus diz. Essa é a verdade. E o pecador, ele olha para isso e diz: isso é arrogante e eu não posso tolerar. E, finalmente, aqueles que rejeitam a verdade acham que
A verdade não pode ser aceita porque ela tem um caráter exclusivista. Ela exclui determinadas pessoas cujas práticas são contrárias à verdade. E elas, então, não toleram a verdade. Porque elas não toleram essa ideia de conceitos exclusivistas, principalmente nessa sociedade pós-moderna que é alternativa, que é inclusiva. É por isso que há muitas pessoas que estão abrindo as Bíblias e estão abrindo, juntamente com as Bíblias, igrejas, comunidades de fé, ditas comunidades alternativas. Eles chamam de versões de fé inclusivistas. Aquilo que a Bíblia condena, eles abrem as suas igrejas para acolher. E eles estão vivendo essa mesma perspectiva desses que rejeitam a verdade, porque eles não toleram essa ideia de uma verdade que estabelece certo e errado, estabelece pessoas que estão com uma prática correta e pessoas que estão com uma prática errada. E hoje é ofensivo para qualquer pessoa ou organismo ou instituição discriminar. Eles entendem que a verdade, quando se impõe como certo e errado, está sendo uma espécie de discriminação. E essa sociedade pós-moderna tem alergia, pluridos a essa palavra. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso que a verdade do Evangelho está dizendo, porque ela é, já dissemos no início, ela é acessível a todos. Muito pelo contrário. Qualquer ser humano, qualquer pária da sociedade, qualquer pecador, quem quer que seja, tem acesso a essa verdade, ela está disponível a qualquer um. Ela é exclusiva no sentido de dizer que pessoas cujas práticas são contrárias a ela não podem desfrutar das promessas de Deus que ele tem na eternidade. Nesse conceito, eles então acham e extrapolam aqueles que rejeitam a verdade, porque olham para a verdade do Evangelho e dizem, não, ela é exclusivista, é discriminatório, elege pessoas para estarem num grupo e outras não. Não é verdade. A verdade é que os homens rejeitam a verdade que é Cristo Jesus, porque querem viver um estilo de vida pecaminoso, alienado da pessoa de Deus. E, para isso, não conseguem se aproximar da verdade. Foi isso que Jesus disse, quando disse que os homens não se aproximavam dele, da luz, porque as suas obras eram más e eles não queriam ver as suas obras manifestas. Então, para manter uma vida de pecado escondida, recatada, restrita a si próprio, eles não se aproximam da luz, porque a luz a tudo revela. E a luz que é Cristo, ele também é a luz do mundo, mas ele é a verdade. E diante disto, desse conceito de que a verdade é Cristo, muitos têm rejeitado, porque têm dado ouvidos à voz da serpente e têm feito coro com a maioria que sabe o que faz? Tenta fechar o livro sagrado, tenta viver a sua vida como se a verdade da Escritura não lhes atingisse, não lhes fosse necessária. Mas ainda com a Bíblia fechada, ainda com os ouvidos tapados, o homem terá necessidade, sim, de ouvir essa verdade que é Cristo Jesus. Meus amados irmãos, nós que fomos alcançados pela verdade do Evangelho, não podemos, a essa altura da nossa vida, dar créditos à mentira. Devemos viver confiados na verdade que é Cristo que nos libertou um dia e que tem poder para libertar tantos outros que estão vivendo na mentira. Eu tenho conhecido muitas pessoas, eu tenho apresentado o Evangelho para muitas pessoas. E a uma certa altura destas apresentações do Evangelho, eu percebo que a maioria compreende, sim, de que verdade nós estamos falando. Que verdade é essa que a Bíblia encerra e ensina. Mas eu percebo que, a partir de uma certa altura do discurso, eles adquirem essa postura aqui, semelhante a esses que rejeitam a verdade. Por uma dessas três razões. Ou porque acham que a verdade é intolerante, ou porque a tomam por arrogante, ou porque acham que ela é exclusivista. E, a partir daí, elas têm fechado o seu coração para a palavra e têm rejeitado a verdade do Evangelho, que é o único meio de libertar e de salvar o homem do cativeiro do pecado. Que o Senhor possa nos abençoar e nos fazer compreender e viver a santa verdade do seu Evangelho, hoje e para sempre. Amém e amém.